Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa exploração do nosso mundo interior. A ideia é usar 3 perguntas bem poderosas, que funcionam quase como chaves, sabe? Chaves para a gente destravar um autoconhecimento maior. E o nosso ponto de partida é essa frase. É um conceito bem íntimo, né? Que talvez toque num lugar muito pessoal. Mas veja bem, não se trata de achar culpados, e sim de observar. Observar esse sofrimento silencioso que, muitas vezes, a gente mesmo acaba criando. E é exatamente aqui que a psicanálise entra, nos dando uma lente para entender o que está acontecendo. Esses sentimentos não são aleatórios, eles têm nome. Conflito interno, autoabandono, repetição, são padrões que, uma vez que a gente joga uma luz sobre eles, podem ser compreendidos e, quem sabe, transformados. Então, vamos pensar nisso como se fossem 3 chaves. Cada pergunta que a gente vai explorar aqui destrava uma porta diferente da nossa mente, revelando verdades que, apesar de estarem ali, a gente muitas vezes não consegue enxergar. A nossa primeira chave, bom, ela vai nos levar direto para aquele diálogo interno que a gente tem com o nosso crítico. Aquela voz que, convenhamos, todo mundo conhece muito bem. Respira fundo com essa pergunta. Não precisa ter uma resposta pronta, de jeito nenhum. A questão aqui é a gente perceber a diferença entre o que se faz e o que se faria se o autorrespeito fosse o nosso principal guia. Na psicanálise, essa voz crítica tem um nome técnico, é o superego. Pense nele como um conjunto de eu deveria e eu tenho que a gente absorveu da família, da cultura, da sociedade. O ponto crucial é que muitas vezes a gente confunde essa voz com a nossa própria voz. E esse slide, nossa, ele ilustra perfeitamente o conflito central. De um lado, o desejo autêntico, aquilo que genuinamente nos move, que vem de dentro. Do outro, o comando internalizado, aquelas ações que a gente executa por um senso de dever, ou para tentar aplacar aquela voz crítica. A pergunta que fica é, no dia a dia, qual dos dois está no comando? Vamos agora para a nossa segunda chave. Essa vai nos ajudar a encontrar aquelas partes da gente que talvez tenham ficado para trás ao longo do caminho. Pensa nisso por um instante. Não estamos falando só de hobbies, sabe? Estamos falando de fontes de vitalidade, de energia psíquica, aquilo que acendia uma chama por dentro e que por algum motivo foi se apagando. O que será que era? Isso aqui é fundamental. A psicanálise nos mostra que quando a gente silencia um desejo forte, a energia dele não some, ela se transforma. E muitas vezes ela vira sintoma. Ansiedade, desânimo, uma sensação de vazio. É o preço que se paga por abandonar partes vivas de nós. E o mais interessante aqui são os sinais para a gente identificar esse desejo autêntico. Não é sobre ser bom em algo, mas sobre como a gente se sente fazendo aquilo. Sabe quando se perde a noção do tempo, ou quando se sente uma expansão por dentro e não um peso? Isso é um baita indicador. Essa pergunta aprofunda ainda mais a investigação. Muitas vezes, esse abandono não é por acaso. É uma troca que a gente faz para sermos aceitos, para nos encaixarmos num papel que os outros esperam. O que foi que a gente sacrificou para poder pertencer? Chegamos à terceira e última chave. Ela vem para iluminar os padrões que a gente repete sem perceber, especialmente aqueles que são movidos pela culpa e por essa busca constante por aprovação. Essa pergunta vai direto no coração de muitos dos nossos esgotamentos. Ela expõe aquele ciclo de autossacrifício que a gente mantém para gerenciar o que os outros esperam, né? E muitas vezes o preço que se paga é altíssimo, em energia e bem-estar. A psicanálise chama isso de padrão de repetição. É quase como estar preso numa peça de teatro, repetindo sempre o mesmo papel doloroso e secretamente esperando que dessa vez o final seja diferente. Mas o roteiro não muda. E essa tabela mostra a lógica interna desse padrão de um jeito muito claro. A ação, eu me sacrifico, é reforçada por uma crença lá no fundo de que o pertencimento, o amor, depende disso. É um ciclo que se alimenta sozinho. E as consequências, elas são bem concretas e bem debilitantes. Um peso enorme de responsabilidade, a dificuldade de impor limites, de dizer não, um ressentimento que vai crescendo em silêncio e, no fim das contas, uma exaustão que parece não ter fim. Certo. Agora que a gente abriu as 3 portas, vamos ver como essas peças todas se conectam para formar uma imagem maior. A ideia é sair do entendimento e ir para a possibilidade de escolha. Aqui a gente tem um mapa do nosso percurso. Cada pergunta iluminou uma camada bem específica.
A do respeito, a do desejo e a da culpa. Juntas, elas mostram a arquitetura de muitas das nossas dores internas. E essa é talvez a mensagem mais importante de todas. O objetivo dessa investigação não é se culpar, é o contrário, é um ato de recuperação. Trazer o que é inconsciente para a consciência é o que devolve para a gente o poder de escolher o próprio caminho. Então, se essa análise ressoou de alguma forma, aqui ficam alguns passos práticos. Não deixa essas respostas só na cabeça, não. Escreve. A escrita ajuda a materializar o pensamento. Comece a observar os padrões no dia a dia e presta atenção especial naquilo que gera uma resistência, sabe? Aquilo que a gente tende a evitar olhar. E vale lembrar disso aqui, o desconforto é um sinal. A resistência, a hesitação, aquele incômodo ao encarar uma dessas perguntas, geralmente é ali que está a informação mais valiosa. É para se aproximar com curiosidade, não com julgamento. E para encerrar, a ideia final é essa. Não se trata de uma revolução que acontece da noite para o dia. É um processo gentil, gradual. É sobre, pouco a pouco, parar de se abandonar. Uma escolha de cada vez, dia após dia.